Curso de Java, aula 32. Como eu disse, nós íamos fazer uma parada, eu ia ensinar algum modelo de thread, mas vocês verão pela aula que o melhor modelo de thread mesmo é um web server, são as aplicações de internet. Então vejamos algumas aplicações que envolvem processos paralelos para vocês verem por que eu caí nessa escolha. Você pode ter processos paralelos, exemplificar, fazendo contagens em paralelo. Isso é um exemplo pobre. Pode até mostrar, aqui ó, tá funcionando, mandei contar até 1 trilhão, o outro até bilhão e o outro até milhão. Ó, o de milhão acabou primeiro. Não, é bobagem. Temos também a aplicação de loops aninhados. Eles estão começando a fazer este tratamento nas CPUs, ou seja, aquele for de for. Você tem um for aninhado dentro do outro for. Esse tipo precisaria da gente fazer uma sinalização para saber se o loop filho acabou com o seu loop, né, acabou com o seu serviço, para avisar ao loop pai, olha, terminei. Então nós não vamos mexer nisso, porque nós temos que mexer com semáforos e coisa de sistema operacional. Bem, aí vem o exemplo que nós vamos usar, a instanciação de sockets independentes. Isso é a aplicação que mais ocorre nos web servers e nos mail servers. Você tem uma quantidade absurda, né, de requisições, e dentro de cada requisição, no caso do web server, podemos citar, né, vocês viram, são pedidas figuras, né? Você tem uma página com, por exemplo, 60 figuras, 5 folhas de estilo, 18 bibliotecas de JavaScript para carregar. Então, olha a quantidade de threads que ele vai ter que abrir para despachar os serviços no menor tempo possível. Por isso que nós vamos, aproveitando que nós estamos dando web service, né? Nós vamos utilizar esse tipo de aplicação para exemplificar thread. E vocês vão ver que é muito simples. Então, aqui está a chamada da thread. Não usamos runnable, nem implements. Teríamos usar esta forma aqui com o try catch embutido. Porque, de acordo com a sintaxe que você fizer, isso aqui dá uma obzil. E a função que você vai chamar, no nosso caso vai ser essa, ó. Chama a função aqui. No cat você pode pôr nada, ou então bota para então, o system print out é description. Aqui não colocamos nada, apenas para satisfazer a sintaxe dele. Então, é um try catch dentro de uma estrutura de new thread com uma função, eles chamam isso aqui de funções lambda. Então, coloquei aqui os fechamentos, ó, embaixo, com seu parêntese, a instanciação da new thread com a sua função lambda. E dentro, no corpo, nós temos o try catch e no try nós temos o comando com a variável. Então, aí vocês olham se a variável vai ser privada, se vai ser local, se vai ser final. Isso aí depende do modelo que vocês utilizarem. E vocês verão qual tipo que nós vamos usar. Aconselho vocês a usarem dessa forma. Então vamos ao código. E ao final da armação aqui do bloco try catch, a gente pega a variável onde está guardada o objeto da thread e utiliza o método start. Agora vamos comparar o último código de HTTP server. Acompanha aí as últimas aulas, tá? Vai ser este trecho aqui que eu vou jogar lá para dentro. É o trecho que fazia os testes de arquivo e instanciação do novo socket client, tá? Isso aqui é que vai compor para a gente a função que eu apontei aqui, a create_con, ou seja, create connection. Então vocês podem observar aqui, ó, exatamente o que eu mostrei. E a função create connection, mais abaixo, ó, create_con, né?
está aqui, ó, e tem todo aquele trecho, testes de extensão, não sei o que, é todo esse pedaço que vocês viram aqui. Vai ter tudo isso daqui. Positivo. Então vai ficar mais fácil de eu olhar os blocos. E o while vai envolver isto daqui. Então vejamos aqui onde está o while. Ah, veja. Vou delimitar aqui, ó. Estão vendo? E depois isso aqui também nós vamos simplificar, porque quanto menor o corpo das chamadas, né, para ficar dentro de uma função, melhor para a compreensão. E vamos apresentar isso daqui, ó. Qual foi a thread produzida? Vocês têm que ver o efeito disso. Nós vamos executar agora para vocês verem. Então, nós vamos alternando código, execução, para vocês terem uma boa noção. Vamos executar a primeira de duas versões aqui da aula, para vocês terem uma noção do efeito agora do loop com threads. Vamos chamar a muitas aulas sempre o mesmo endereço, né? Ele já está até aqui, só vou dar um refresh. Então, vejam bem, reparem aqui a ordem das threads. A cada thread instanciada, eu dou essa mensagem interna dele, depois eu vou partir direitinho em número e nome, como está aqui, só deixar desta forma para vocês na próxima versão e organizado com record. O carregamento da página HTML é o primeiro a disparar uma thread. Então, está aqui, ele disparou a thread 21. Logo depois, ele dispara aqui a thread 2, né? Nome thread 2, no meio de PID interno dele 22, porque nós estamos mandando reusar aqui o socket. Vou mostrar para vocês no código aonde. Bem, e aí ele carregou o quê? O estilo. Essa segunda thread foi para estilo. Então, praticamente o HTML e estilo foram em paralelo, estão vendo? O estilo não veio aqui em cima dizendo que o HTML já tinha sido carregado, não. Aí ele entra mais ou menos em sequência, depois do estilo. Para carregar o JS, ele estabelece outra thread, estabeleceu a thread aqui 22. A primeira foi a 20 do HTML. Ficou escondidinha aqui. Então, o correto é thread, requisição, pet e extensão. Aqui, duas ficaram encavaladas, porque estilo e JS, está vendo aqui, ó? Que essa aqui não tem a frase antes, é que as duas ficaram aqui. Como eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, eles carregaram, primeiro dispararam as threads, depois deram as mensagens de que tinha sido carregado. Aí vem uma outra, a 23 é aberta para o favicon, porque nós não mandamos na requisição fazer isso. Ele faz por default interno. Então, por isso que ela ficou por último. Nenhum de nós escreveu lá para carregar favicon. Não declaramos fonte do HTML para ele carregar favicon. Então, esta é a ordem das coisas. Vocês estão vendo, né? Disparou aqui, ó. Gastou. Quantas threads aqui? Vejam, dá 0, tá? 0, 1, 2, 3. Gastou, então, de 0 a 3. 4 threads aqui para carregar o nosso código. Bom, então, recomendação quanto ao favicon coloquem, sabe por quê? Mesmo você não mandando, não especificando no seu HTML, ele vai carregar. Então, já que vai carregar, coloquem o favicon para vocês. É aquele item que fica, aquela figurinha que fica na orelhinha. Então, voltemos ao fonte para, agora que vocês viram a execução, vocês vão ver o sentido das instanciações aqui com a mensagem apresentada por ele. Então, vamos ver como que está a arquitetura aqui novamente do código. Nós deixamos o loop para disparar cada conexão. Uma página HTML tem uma conexão para o HTML, uma para cada estilo, uma para cada biblioteca JS, JavaScript e uma para a favicon.
Depois nós podemos fazer com páginas com mais JS, com mais CSS, para vocês verem o efeito. Tomamos uma providência aqui de Server Socket Set Reuse Address, porque senão, se você não fechar a console e fizer um novo teste com esse script, ele vai te falar que o bind já foi feito para esse processo. Por quê? O processo Java, ele fica retido aqui deste código. Vamos ver os dois processos Java aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos dois, um da JVM, ocupando 25 MB, e esse, ele está estático, mas está ocupando 4.8, porque ele está esperando. Mesmo que eu conclua, observem, você tem que dar 2 Ctrl+C, viu? Para ele parar. Observem, mesmo que eu conclua, a JVM continua rodando. E se eu executasse e não colocasse esse reuse aí, ele ia me dar pau. Por isso que nós temos que fazer isso. Então, esta parte do socket, instanciar um objeto e falar que vai reusar, ainda não é o accept. O accept vai ficar parado para cada requisição. Ele fica aqui no while, ele fica aqui paradinho. É difícil de explicar isso pelo seguinte, todo mundo imagina, não, ele dá o accept aqui e continua rodando. Não, isso internamente no assembler, ele contém um loop aguardando na porta, como se fosse um drive de dispositivo. Socket é como se você criasse um device de socket. Ele sofrer requisição por aí é que ele continua fazendo a thread. E por causa do new, ele faz threads com nomes diferentes. Depois podemos ver como é que a gente pode dar um nome para essa thread e fazer um painel nosso. Então está aqui o corpo que eu já expliquei. Aqui está o start. Tudo isso aqui é a manipulação do nome para poder escrever bonitinho lá fora. Thread, número tal, name tal. Como eu coloquei aqui. Ele tem um debug dele, apresenta em 4 partes. E eu, aqui na próxima versão, eu vou deixar só a nossa impressão. Não vou deixar isso aí não, para não confundir. Então aqui está o create com, ó, e o retorno da conexão. Como dissemos, este processo agora está sendo rodado em threads. Então nós podemos ter quantas requisições quisermos a página, com qual complexidade for, e com vários números de usuários aí requisitando. Se a gente não tivesse com esse modelo thread, ele ia ter que fazer um pequeno processo para cada um e não reaproveita, aí não tem as vantagens que nós temos com esse expediente aí. Então, esta mensagem aqui, ó, é nossa, tem nosso formato. A outra é feita pela thread ao ser instanciado. E aqui está o nosso system print line, né, de nosso controle, parando listen, onPort e tal. Espero que tenha dado para vocês verem a diferença entre o processo e aí as threads. Cada conexão é criada uma thread. Agora no código 2, vejam, fizemos uma simplificação para ficar mais visível o trecho do while. A gente faz sempre isso, principalmente no caso de sockets, principalmente no caso de threads, para a gente ter uma melhor visão do código e não se perder na hora que precisa consertar alguma coisa. Então, a gente pega aquele pedaço aqui do processamento da thread, que pega os parâmetros dela, ó, vocês viram, na execução anterior, onde vem isso daqui, aí para ficar mais visível, a gente partiu os pedaços. Eu vou explicar aqui cada um dos 4 pedaços aqui. O primeiro é o número da thread, sequencial desde que aquele processo específico começou. Aqui é o nome da thread. Aqui é a prioridade
pelo que eu estou reparando, é só 5 que tem. E aqui, qual o método que está sendo threadado, né? No caso aqui, é o main. Ele não fala a rotina, mas podemos fazer as nossas especificações system out. Então, todo esse trecho veio para dentro de uma função, o tipo thread-rec, que é um recorde, que vai nos dar o número da thread e o nome. E aí, nós fizemos a chamada e ela devolve algo que é uma estrutura que poderia ser um objeto, um JSON, qualquer coisa desse tipo, o RS. Tanto é que para a gente pegar os pedaços, nós temos que pegar RS número, RS nome, porque a estrutura é número, tem que ser esse nome, e nome, correto? Na hora de pegar tem que ser exatamente o mesmo nome daqui, ó, pareado, correto? Então ficou mais fácil da gente ler. E vocês têm agora uma estrutura para vocês generalizarem seus sockets. Por exemplo, para quê? Como eu citei no início da aula, para mail server. Tá? Nós vamos fazer um ensaio aqui com mail server, para vocês terem noção e saberem o que o cliente de e-mail faz, porque aí ele é mais rico, né, o cliente de e-mail, porque ele faz envios, recebimentos e envios simultâneos. O e-mail é uma via bidirecional. Já o HTTP Server recebe conteúdo e mostra no navegador. Não existe interação no navegador. E já o e-mail tem interação no programa cliente de e-mail. Então, ele é mais fácil, por isso que nós começamos por ele. Então, estejam aí apostos, né? Não percam aí as notificações do canal, porque nós vamos dar nessa série Java um server de e-mail. Então, preparem-se. Então, vejamos a execução dessa segunda versão, né? Simplificando o código, não vai diferir muita coisa. Vamos lá. Vamos só refrescar aqui esse código, né? Beleza, ó. Vamos para a página 1. Não houve problema nenhum. Vamos ver as respostas. Vejam, ele continuou da thread 20, porque eu coloquei aquela opção do reuse, depois que eu já tinha dado alguns runs aqui nesse modelo. E agora vocês viram, ó, threads para index, estilo e bib junto. Agora ele colocou junto, ó, tá certo? Agora ficou mais claro, tirando aquela impressão intermediária, ó, que ele disparou as threads de CS e SJS juntas. Elas foram concluídas, depois ele entrou no favicon. E depois, quando eu cliquei no ícone no link de página 1, ele ficou mais ou menos em paralelo com. Então, seria bom mesmo a gente disparar um exemplo com várias CSS, né, vários JS, para a gente ver aí como é que é a interação entre as threads. Então, programa aberto, rodando, vamos ver lá no gerenciador, nós estamos com a máquina virtual aí, ó, Java, rodando, e vamos lá rodar e tentar ao mesmo tempo ver aqui se a gente consegue pegar uma segunda instanciação no refresh aqui. Vocês veem que está crescendo aqui, ó, 23, 24 e tal. Eu vou dar vários refreshes, vocês vão olhando aqui, ó, o gerenciador de processos, para ver se tem mais Java, ó. Tudo rodando na mesma máquina virtual. Ele é bem econômico. O Java é bem bolado, né? Imaginem quantos anos que ele tem e está nas mãos da Oracle. Ela aposta que o Java vai voltar e está melhorando ele. Tá? Parece que eles estão levando o Java a sério. Agora o Java tem o irmão dele, que é o Kotlin. Quem quiser pegar aí para estudar, também é uma boa. Agora o duro vai ser aguentar as diferenças de ter que reestudar algumas partes, né, para reaplicar, porque em Java já é essa dificuldade, né? Já pensou, você tem que aprender
um outro tipo de abordagem com ele. Bem, eu parei o servidor um pouco, vou rodar de novo, porque eu quero ver os números. Porque reparem, ó, no último número da execução anterior estava a thread 75 e ele dava o nome de thread 52. Vamos ver como é que ficam as numerações a cada execução. Vamos ver aqui, executar, pronto. Ouvindo na porta, vamos dar só um refresh. Vamos voltar para trás, uns 2 refreshes. Reparem, em termos de nome a cada execução, ele começa a contar novamente, ó, 0, 1, 2 e tal. Mas por causa do reuse, que eu só comecei a usar umas vezes para frente, ele está com uma diferença de 20. Ou seja, eu fiz 20 execuções desse servidor, o socket da porta 8098, e vejam que ele considerou também do fonte do HTTP Server 0103 T1, a primeira versão nossa, por causa do reuso, ou seja, um socket na porta 8098. Então, guardem bem isso para vocês poderem fazer os seus controles, ou seja, um controle ó, de quantas vezes ela está sendo executada nesta sessão, geralmente quando você desliga um servidor, e qual o número de thread aqui, ó, que está sendo usada naquele momento. E podemos fazer vários programas com thread rodando ao mesmo tempo. Tá certo? Depois nós podemos fazer essa experiência rodando 2 HTTP servers em portas diferentes. Então tenham tudo isso em mente. Por enquanto, prestem bastante atenção ao resultado da console e façam as suas implementações aí, todas que vocês imaginarem, em cima desse servidor. Nas próximas aulas nós vamos estar abordando os mail servers. Bem, então eu espero que tenha entendido aí o uso de threads, o seu uso mais habitual e adequado, que é a instanciação dos sockets aí para se fazer web service. Então agora vocês estão com um programinha poderoso na mão. É só fazer algumas camadas para dar mais poder para ele, usar caches, etc e tal. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 32.